Yet Steve Height. Essa postagem foi feita ontem, dia 27 de agosto de 2017. De um tempo para cá, começamos a saber da falta de magnésio no solo brasileiro. Até aí, entendi e aceitei. Depois ouvi e vi que pessoas aqui da Alemanha e outras partes da Europa sofrem por falta de magnésio e têm todos os sintomas de que nós estamos tendo no Brasil e em outros países. Como assim? Afinal, disseram que por aqui havia bastante. Mas, e se as pessoas por aqui estão sentindo o mesmo que de outros países, países que as pessoas vivem, cujo solo não é rico em magnésio, por causa da importação de certos alimentos desses países, né, pobre em magnésio, para nós aqui da Europa? Mesmo assim, eles ainda consomem vários alimentos nacionais do solo de onde nasceram. Então, por que a falta? Eu mesma sinto esses efeitos do que eles falam do magnésio, bem similares de 2007 para cá. Mas antes eu sentia os efeitos daquelas outras coisas. Eu fiz até um vídeo falando sobre que eles diziam que tudo que estava acontecendo era por causa da transição planetária. Vocês lembram desse vídeo? E eu fiquei falando, e se for por causa das coisas que eles estão nos envenenando? Então vamos lá. Aí eu sinto essas coisas desde 2007, começando algo acontecer comigo. Eu sentia que estava algo estranho, acontecer mais algo estranho. E de uns anos para cá, de uns anos atrás, na verdade, alguns anos, na verdade, não sei mais muito, quando começou a aparecer essa explicação na internet de como estamos com falta de minerais e tantos outros nutrientes. E outras coisas mais que eles falavam. Então eu quero entender. E se lembrarmos dos índios e animais, eles não sentiram isso? Olha os animais da Amazonas, eles estão deficientes de magnésio? Dizem que já há muitos anos nosso solo não tem mais magnésio, né? E os animais, como estão eles? Aquela parte ali tem magnésio? O que acontece? Como está essas coisas? O que há por trás de tudo isso? De verdade, o que há? Estamos sendo bombardeados com algum tipo de frequência que nos faz sentir assim? Pois fazia parte de algum plano, já que eles sabiam que uma hora a massa iria se libertar do abuso que sofreu desde os antepassados pela máfia medicamentosa, pela farmaindústria, laboratórios, universidade de medicina, etc. Depois de nos induzirem a sentir-nos assim, dão uma resposta e dizem que é isso ou aquilo, e nós, desesperados, aceitamos tudo de novo sem analisar bem. Bom, depois de termos sido enganados com a história de que o sol nos causa câncer e a gente nem prestou atenção aos animais índios que viviam no sol e não tiveram câncer por causa disso, ao contrário, são e eram saudáveis. Não quero mais aceitar e, pior, aceitar sem parar para pensar por mim mesma e observar tudo que anda acontecendo. Agora que estou jogando na net e por toda a internet, né, essa dúvida e indagação, logo os que me vigiam vão lançar na net informações sobre isso. É sempre assim, eu começo a falar, já aparece um monte de coisa. Umas ou serão contra o que eu estou falando e outras poderão até nos explicar o porquê. E terão ainda as que nos desviará a atenção para outras coisas, ou seremos enganados com mais outras coisas. Eu mesma vou esperar receber mais informações pelos blocos de imagens que me chegarem. E se algo for relacionado a isso que eu estou aqui comentando, coloco minha boca no trombone de novo. Mesmo que eles não deixem ninguém me ouvir ou seguir ou entender o meu trabalho amoroso pela humanidade, a semente foi lançada. E uma hora a verdade terá que chegar. Chegar de verdade. Lembram do meu texto sobre a nova máfia de suplementação que sumiu do Facebook, que eu reclamei há algum tempo atrás, alguns meses? Olha, eu não sou contra suplementar, principalmente na fase que todos nós estamos, mas está nascendo o ou a substituta da máfia antiga e daqueles que nos manipulavam. Vou ver se acho o rascunho da minha postagem que eu alertava para isso. Assim que eu abrir minhas caixas de mudança, vou procurar e postarei. PS. Vou deixar aqui algumas partes rápidas da grande postagem que eu havia feito e que eu ainda lembro, né?
Eu dizia que não temos que aceitar para sempre a suplementação. O que é isso? Está todo mundo correndo atrás, né? Como se isso fosse a resposta. Não, nós temos que exigir que nosso solo seja de novo livre de tóxicos, os nossos alimentos livres de tóxicos, nossa mente livre de tóxicos. Consequentemente, nós teremos um físico melhor, mais saúde, né? A saúde volta, nós voltaremos ao nosso original, que é saúde. E também temos que estar livre de todo esse tóxico, de todo esse estresse que experimentamos como pessoa nesse sistema. Isso é só o resumo de um trecho, eu falei muito mais. Também eu quis chamar a atenção para os novos médicos, bonitinho, legalzinho, tudo da moda. Nossa, como são bonzinhos, que suplementam. Eles falam sobre a parte do natural também. Nossa, e como? Mas são especialistas mesmo em suplementação e dietas. Passam uma imagem muito amistosa, diferente dos outros que se sentam atrás da escrivaninha e não fazem nem contato visual com o paciente. Mas eles estão se importando com a sua saúde ou com o sustento deles? Olhem os preços das consultas, olhem os preços dos tratamentos com eles. É claro que muitos deles realmente têm interesse em ajudar as pessoas e alguns deles, infelizmente, continuam nos prendendo em certas crenças e em certas manipulações do sistema, como continuar a comer carne, né? E tantas outras coisas que eu vou deixar para falar em outra postagem. Mas, mesmo assim, ainda é melhor vocês prestarem atenção ao que eles falam do que aos médicos antigos, né? Aqueles que a gente já está acostumado a sentar, ser ignorado, ser tratada como objeto, aqueles que não estão nem aí com a gente. É claro que esses também não estão nem aí com a gente, eles só querem fazer a fama, né? Criar uma fotografia bonita para todo mundo, ser conhecido através da massa, a massa pobre, a massa rica, todos vão fazê-los berühmt, como dizem em alemão, vão ser conhecidos. E quando a massa pobre quiser ir até eles, não poderá, porque não tem acesso. Os preços são muito altos, eles custam muito, muito, muito mesmo. Bom, olhe os preços dessas consultas, olhe os preços dos tratamentos com eles, analisem bem. E assim que eu achar o rascunho, de verdade, gente, eu vou fazer outro vídeo para alertar sobre essa nova máfia da indústria farmacêutica, que simplesmente, sabendo que iria perder o controle da massa, porque a gente já estava para se libertar, viu? E não foram esses médicos, não foram pessoas que passaram por problemas e foram dando de graça informações de como elas sobreviveram, de como elas transpuseram todos os problemas. Foram pessoas que traduziram vídeos de outros médicos antigos, de pessoas antigas, que realmente lutaram contra o sistema por uma coisa nova também, como o médico Gerson, um médico alemão que se curou e curava os seus pacientes através de sucos, né, com verduras e frutas e muitos mais. E era tudo de graça. A intenção era que as pessoas se livrassem dos médicos, da máfia industrial, da indústria farmacêutica, desculpa, e de toda essa manipulação que as indústrias medicamentosas faz, mas rapidamente eles perceberam que nós iríamos nos livrar e não querem nos livrar. Agora nós vamos ficar presos, porque nós acharemos que só ficaríamos com saúde se tivermos os suplementos caríssimos, complicados de achar. O que a gente precisa de verdade, gente, é o nosso alimento limpo, puro, natural de novo. É a nossa vida sem estresse, sem medo, sem a falta que o sistema causa em vários sentidos. É vivermos em paz uns com outros, sem estarmos duelando, brigando, competindo. Isso não é saudável. Mas vamos falar de tudo isso em outro vídeo, porque isso aqui eu não quero deixar um vídeo grande. Ou você vai acabar dormindo do outro lado. Não durma, me espere até o outro vídeo. Obrigada, até o próximo. Jetzt die Wahrheit.